Olá, meu amigo, olá, minha amiga, consultora, auditora, você que é empresário, você que é um gestor de uma empresa, um especialista, eu tenho o prazer de apresentar para vocês a imersão, o mapa da matriz de riscos, né? Que o intuito principal aqui do mapa da matriz de riscos é trazer para vocês aqui o passo a passo, né? Com a estratégia, com os fatores, com os controles, com a aplicação prática da matriz de risco para te ajudar a dar os primeiros passos, né? Na verdade, são 10 passos que eu vou apresentar para vocês nesse mapa da matriz de risco, o passo a passo, desde o primeiro até o 10º passo, para ajudar vocês em como dar esses passos para estruturar e construir a sua primeira matriz de riscos na sua empresa, né? Se você é um empresário, se você é um diretor, se você é um consultor, se você é um especialista em compliance, em riscos e controles internos, esse vídeo ele foi preparado especialmente com carinho para você. Você que está no mundo dos negócios, atuando no mundo empresarial, ora dentro de uma empresa, ora como consultor e auditor de empresas, e ainda não conseguiu preparar a sua primeira matriz de risco. No final do dia é uma estrutura, é um grande questionário onde você inicia pelo mapeamento dos processos, conhece o que os profissionais fazem no dia a dia e você vai identificando todos os possíveis riscos ou as fragilidades ou as dores que as empresas têm, os problemas. E para cada problema você tem que identificar os controles que já estão no dia a dia de cada um de vocês, especialistas e profissionais ali. E você tem que identificar. É uma questão desafiadora, parecida no primeiro momento, mas se você tem a metodologia, se você tem o passo a passo, você consegue ter esse ganho e montar a sua estrutura no final do dia. E foi por isso que eu construí esse mapa da matriz de riscos para ajudar exatamente como você pode construir esse passo a passo ali no seu dia a dia. Então, o convite fica feito aqui no dia 22/8, às 18 horas. Você está convidado para participar desse evento. Clica no botão abaixo, volta aqui na bio, tem o link de acesso aqui. O investimento é super acessível e eu estou preparado aqui para te ajudar em todos esses principais passos, para te ajudar com o mapa da matriz de risco. E, basicamente, como que você vai ter acesso a todo esse material. Eu sou Leandro Jesus, eu já tenho mais de 25 anos atuando como consultor e auditor de empresas, e nesses 25 anos eu tenho aprendido e reaprendido cada vez mais sobre controles internos, sobre governança, sobre riscos, e é exatamente esse conceito, esse conhecimento que eu separei para falar com vocês aqui, especialmente para trazer uma visão que talvez você, empresário, você, diretor, você, consultor, não tenha do dia a dia de como funciona o processo de controles internos, especialmente dentro ali das empresas. E é exatamente essa percepção que eu quero possibilitar que você tenha. O que acontece no dia a dia nas empresas, né? Para você ter uma consultoria de mapeamento de processos, para fazer uma matriz de risco, mapeamento dos controles, são consultorias com investimentos acima de 5, 10, 15 mil reais ali, que a empresa tem que fazer esse investimento. E eu sei que você, gestor, você especialista, você auditor, não tem esse investimento para fazer quando a empresa não tem isso previsto ali dentro de um orçamento. Então, por isso que essa imersão ela foi feita para você começar a investir em você e você oferecer essa habilidade, essa expertise ali para dentro da empresa. Tome nota. Imersão ao vivo, mapa da matriz de risco, dia 22/8 às 18 horas. Aí nós vamos ficar ali por pouco mais de 1h30, 2 horas ali, e aí o tempo nós podemos até estender. Como eu disse, né, eu sou Leandro Jesus, eu tenho um ecossistema que eu desenvolvi ao longo dos últimos 4 anos ali para ensinar especialistas, auditores e profissionais dentro das empresas, mas também já leciono há mais de 18 anos, né? Eu tenho 4 livros publicados sobre temas de GRC e relacionamento e como que vai funcionar a estrutura, né? Uma trilha com 10 passos, onde essa trilha com 10 passos eu vou responder e te ajudar com muitas dúvidas que clientes meus têm no dia a dia, né? Como eu sei quais riscos são realmente críticos para o meu negócio, né? Qual é a melhor forma de começar a implementar a matriz de risco, né? Qual a estrutura pelo processo, pelo risco, pelo controle, né? Como eu posso garantir que a minha equipe está preparada para lidar com riscos e controles internos?
todas essas questões, né? Como existe um modelo padrão, melhores práticas, como posso integrar a matriz de risco com o objetivo, com a diretriz da empresa, quais são os softwares, as ferramentas utilizadas por mercado para otimizar. Todas essas principais dúvidas, eu vou retirar essas dúvidas, mas também eu sei que tem dores, dificuldades e sonhos, vontades ali que você empresário, você especialista, você auditor, consultor tem no dia a dia, como incapacidade de identificar os riscos, a falta de ferramenta, o desconhecimento sobre como priorizar os riscos, né? A ausência de procedimentos de controle que você não tem mapeado, dificuldade de monitorar e atualizar uma matriz disso, muitas das vezes você nem tem uma matriz e o risco se materializa, a dor se materializa, a falha se concretiza e você não sabe exatamente onde que ela se materializou. A falta de capacitação ali da sua equipe no final do dia, eu sei que essa dor ela é latente e não tem como resolver no primeiro momento se você não tiver a sua matriz. Em muitos casos também a subestimação do impacto do potencial risco na sua empresa. Foi por isso que eu construí ali os 10 passos, né, partindo da estratégia, onde nós vamos olhar ali a questão de maturidade, cultura, planejamento, todos esses temas partindo da alta administração. E, é claro, políticas, manuais, critérios como diretrizes, o método BBF também, partindo da própria metodologia, entrevistas, PNL, rapport, ferramentas e técnicas, melhores práticas de matriz, as boas práticas como COSO e ISO, são temas que possibilitam que você estruture a sua matriz de risco, mas tudo isso tem que nascer por um processo, por um cadeia de valor, por uma hierarquia, por um bom mapeamento, identificação dos processos de negócio dentro das empresas. E, é claro, você precisa saber identificar os 4 principais riscos no final do dia que toda empresa tem, né? Partindo da tipificação, com os principais riscos ali, depois para as categorias, avaliação, os critérios, mas partindo do risco estratégico, financeiro, compliance e operacional. Isso ajuda muito a ter o direcionamento. Quais são as dores, né? Os tipos de fatores, ferramentas e técnicas para identificar eventos internos, eventos externos. Quais são os controles que você pode ter no dia a dia ali para dar a resposta? Aplicação prática, o momento que nós apresentamos a matriz com a estrutura da matriz. Nessa estrutura da matriz vai ter ali todas as principais etapas ali, a aplicação, o próprio mapa de calor ou quadrante ou mapa de riscos, como que vai ser comunicado por um sumário, por um plano de ação, por um relatório, né? Como que você comunica riscos. E a questão também de como você vai disseminar esse conhecimento no final do dia, sobre gestão de risco, sobre matriz de risco dentro das empresas no final do dia. Então, esse é o nosso exercício aqui. Eu sei que você não precisa dominar gestão de riscos, controles internos. Você que é um gestor, você que é um diretor de uma empresa, um especialista, você que trabalha na contabilidade, na controladoria, você que assumiu agora a área de gestão de riscos, controles internos e processo, é uma oportunidade para você ter esse mergulho, esse aprofundamento nessa imersão do mapa da matriz de risco em 10 passos para implementar a sua primeira matriz de risco, ajudar as próprias áreas. É claro que para isso necessita de uma metodologia, e a metodologia BBF, que é o básico bem feito em GRC, gestão de riscos, eu criei essa metodologia e estrutura exatamente para quem está dando o primeiro passo, já quem está mais avançado e quem está numa figura ali de se tornar um mestre, um especialista, né? A estrutura de 10 passos ela é bem funcional. Nós partimos da alta administração em quem dá o tom do topo, nós vamos mergulhando em cada passo para que você conheça e saiba exatamente como dar esse mergulho ali dentro da empresa. E como que você pode estruturar de forma acertada, né, ou de forma assertiva essa estrutura dentro da sua empresa. Simplesmente você tem que conhecer os principais passos, mas tem que ter um direcionador. E aqui eu faço o convite para que, ao momento que você decida participar e ajudar as áreas da sua empresa, ajudar a gestão do seu departamento para que os riscos não se materializem, para que os problemas não se propaguem dentro da sua empresa, você participe aqui conosco dessa imersão, não deixe esse debate mais à frente, não deixe esse tema na agenda, né? O investimento você vai observar que com certeza alguns
cafezinhos ali, ele vai se resolver aqui. Então, aponte sua câmera aqui para esse QR Code, venha participar aqui do mapa da matriz de risco. Na verdade, a ideia é entregar um modelo de uma matriz de risco e te ajudar a como preencher, como estruturar e dar os primeiros passos ali para que você começar a ter essa cultura e o aprendizado ali da sua matriz de risco. Somente com esse movimento, você já vai começar a ter essa percepção ali de como funciona no final do dia. Como eu disse, eu tenho um ecossistema que eu estruturei para ajudar empresas, alunos, mentorados e todos com o tema de gestão de riscos no final do dia. E como funciona essa estrutura? Eu tenho uma empresa de consultoria chamada Core Consultivo, eu tenho uma empresa de treinamentos chamada Academia do Auditor, tenho parcerias estratégicas, eu sou parceiro estratégico de uma empresa de governança, risco e compliance, que é um sistema, que é uma plataforma. Então, Leandro, como eu faço o mapeamento da matriz na planilha e como que eu tenho uma planilha, um documento que vai fazer um upload com uma ferramenta. Esse exercício eu faço por meio de apoios metodológicos, juntamente com esse parceiro, que é uma empresa de sistemas. E também tenho parceria com uma empresa de massificação de dados, com base no Python, comparação de dados e informações no final do dia. Como que eu resolvi essa falta de conhecimento de gestão de riscos? Basicamente por meio da filosofia do básico bem feito que eu criei, estruturei. Para quê? Para trazer vários benefícios. No primeiro passo, atuar de forma simples, básica e bem feita e direto ao ponto, sem muitas complexidades. Leandro, eu quero falar sobre matriz de riscos no método avançado. Não é para você. Método avançado em outra agenda, em outro momento. Aqui quais são os primeiros passos, qual é a estrutura mínima para identificar o risco inerente, os fatores de risco e os controles e um plano de ação. Esse é o processo de governança ideal, né? De forma simples e inicial ali, base to base ali, né? É como você identifica o patrocínio da alta administração, como você faz uma análise de maturidade, já olhando por onde começar, qual que é a estrutura mínima de uma política de riscos ali, diretriz para dar consistência na matriz de risco, como mapear o processo, mas pensando já na estrutura de macro, processo, subprocesso, atividade, que é a estrutura inicial de toda a matriz de risco, padronização, entre outros temas. Como que eu faço isso no dia a dia? Eu estruturo projetos dentro do meu ecossistema, né? Eu tenho uma escola, como eu disse, e a imersão mapa do dia 22 é exatamente um passo inicial para te ajudar a dar o primeiro passo, dar o primeiro estágio aqui, e depois, é claro, que eu tenho outros cursos, mentorias, que vai te ajudar em alguns passos seguintes ali, em aprofundar um pouco mais, são exercícios ali de 3, 6 meses, 1 ano ali, é claro, tudo isso calcado nos 4 livros que eu publiquei. Observem, os meus livros eles são bem direcionados e bem intencionais, como cultura, 3 linhas, matriz de risco, relacionamento, pensando em ajudar você, auditor, ajudar você, consultor, em como melhor estruturar no seu dia a dia a sua própria matriz de risco, né? Então, só para vocês terem uma noção, o livro da matriz de risco tem mais de 400 páginas, né? Então, para quê? Exatamente o passo a passo que você precisa ter no dia a dia. Além disso, tem outros livros digitais, sempre nessa linha de te ajudar, como, por exemplo, o COSO, que é uma melhor prática de riscos e controles internos, né? Então, tudo isso eu somo, já faço o convite para vocês acessarem aqui o Clube DBF, acessar a nossa página no Instagram, onde eu publico diariamente ali conteúdo sobre governança, risco, básico bem feito, gestão de riscos, matriz de riscos, gestão empresarial, entre outros temas, sempre pensando na trilha de como melhor ajudar vocês em governança, em processo, em risco, controles internos, compliance e auditoria interna. Qual que é o nosso foco? Nosso foco é trazer para vocês uma lógica de que vocês vão conseguir dar os primeiros passos e aí depois vocês decidem se querem caminhar conosco aqui, né, nas mentorias. Eu tenho uma mentoria individual sobre governança, riscos, controles internos, e aí os profissionais, quando estão estruturando as suas áreas ou querem dar um próximo passo no planejamento ou querem aprofundar num tema, eles me procuram para aprofundar um pouco mais sobre governança, riscos, compliance e controles internos no final do dia. Para quê? Para ter uma especialidade em alguns pilares. Então, se você está passando por aqui, está nesse momento de um pouco mais avanço em controles internos e gestão de riscos, me chama ali no inbox, ali no chat, que também posso te ajudar
com essa questão de aprofundar um pouco mais nos conhecimentos. E como que foi estruturado esse mapa da matriz de risco, Leandro? Olha, eu digo para você sempre que aqui são os 10 primeiros passos. Inclusive, o livro que eu escrevi, né, que eu mostrei para vocês, ele também tem 10 passos. Por quê? Eu sigo dessa lógica de como você tem que iniciar e depois qual que é o caminho que você tem que seguir daqui para frente. Não dá para começar com gestão de risco estratégico, né? Muitas empresas começam de forma incorreta mesmo. Começa pelo gestão de riscos corporativos estratégicos, sendo que no final do dia você tem que começar pelos primeiros passos. Observem, no ano de 2012, eu comecei ali a lecionar, né, a dar aula em pós-graduação, e eu tinha essa questão de gestores de GRC já querendo dar os passos mais avançados. E é o momento que eu sempre faço uma reconstrução ali, né, eu volto no passado e vou passando por todas as boas práticas, pela estrutura do COSO, da ISO, e reforçando a questão, vamos começar pelo básico bem feito, vamos começar pelos passos iniciais ali, através, né, dos passos iniciais você consegue, basicamente, atingir o ponto, tá? Então, se você quer conhecer um pouco mais dos meus movimentos aqui, dos nossos movimentos aqui, do método BBF, entre imersões, cursos, saber tudo que está acontecendo a todo momento, aponte a sua câmera aqui que você vai ser direcionado ali para a nossa bio, para você ter mais informações, ele não perder nenhum evento gratuito nosso, ou eventos ali que vão te ajudar de forma bem assertiva, com investimento bem acessível, para vocês melhorarem os trabalhos de vocês no dia a dia. Fiquem tranquilos, fique tranquila. Eu sei que vão surgir muitas dúvidas, né? Mas já há muitos anos eu tenho prazer ali de ajudar vocês, né? Qual que é o nosso alvo principal? Sempre é olhar para a empresa pensando dentro de um departamento, de uma área, nas pessoas, no processo, no sistema, na tomada de decisão, mas com a mudança da mentalidade em sempre buscar esses profissionais e trazer esses profissionais de gestão de área, especialista de área, você que não atua dentro de uma empresa e atua como consultor e auditor, olhar para a empresa pensando nas pessoas e como estão estruturados os processos, como está estruturado e o nível de segurança dos sistemas e como são tomadas as principais decisões, olhando sempre para esse desenho, né, do mapa da matriz de risco. Eu construí ele pensando em você, trainee que está dando o primeiro passo, você auxiliar, assistente, você consultor, você profissional que não teve contato ainda, tá? Como eu digo, se você entende que já domina tudo de matriz de risco, não é esse momento para você, mas se permita em saber que pode existir um passo a passo que você não tinha prestado atenção e que certamente uma dica ou outra que eu dê nesse passo a passo aqui no mapa da matriz de risco pode ajudar você a ter mais celeridade ali no final do dia na construção da sua matriz de risco. Então, essa celeridade pode te ajudar a sobrar um tempo para você fazer um relatório melhor elaborado, para você aperfeiçoar melhor o seu plano de ação. Então, são temas que no final do dia, o objetivo principal, o que é? É trazer vocês um momento de reflexão dentro dos 10 passos, onde do primeiro passo, que é a estratégia, olhando mais para a alta administração, risco estratégico, diretriz, também olhando para a governança, mas quando nós entramos aqui no método, no terceiro passo do método BBF, que são as técnicas que eu uso há mais de 20 anos para atuar no dia a dia, dentro das minhas consultorias e nas mentorias e treinamentos, tem ajudado, mas ajudado muitos profissionais que atuam comigo, consultores e mentorados dentro das empresas. São mais de 300 projetos, são mais de 3.000 alunos ali ao longo da minha carreira. Então, essa assertividade a cada dia mais eu estou reforçando, né? E você que está passando aqui nesse vídeo ainda tem dúvida se vai ou não vai, entra ou não entra, essa é uma oportunidade de você, por um investimento bem aquém do que você imagina, né? Alguns cafezinhos ali, você vai ter uma estrutura bem funcional. Quais são os benefícios no final do dia? Que você está se perguntando, o que eu vou ganhar com isso? Né? Você vai ter a oportunidade de ter o meu conhecimento, ter um acesso do meu conhecimento de 20 anos.
tá? Automaticamente, você pode ter algumas economias ali no tempo do seu trabalho. Você vai poder aumentar a confiabilidade dos seus projetos. Você vai ter uma oportunidade de crescimento. Você, como consultor ou como especialista de uma empresa, você vai adicionar mais uma habilidade dentro do seu portfólio. Automaticamente, quando você estiver em outro projeto, em outra empresa, você vai poder oferecer essa habilidade sobre matriz de risco na outra empresa. Automaticamente, você se destaca dos outros demais profissionais. Eu digo para vocês que a estrutura que eu vou fornecer vai reduzir muito, muito, pelo menos metade do tempo que você atua hoje para produzir a sua própria matriz de risco. Né? Essa é a grande oportunidade. O que você tem que fazer? Clica no link que eu vou deixar aqui na descrição ou na bio e já guarda ali, já reserva a sua vaga. São somente 30 vagas para essa imersão, até para me concentrar e ajudar ali. E eu digo para vocês, o retorno do investimento, por mais que ele seja mínimo, você já vai ter ali nos primeiros passos ali essa economia no final das contas ali. Então clica no botão aí, se inscreva, garanta a sua vaga para você ter acesso ali nos 10 passos da matriz de risco. Né? É um produto que, inclusive, nós partimos ali da estratégia, né? Eu sou muito tranquilo porque esse mapa eu já aplico ele já há muito tempo, né? O primeiro passo para vocês terem uma noção é da estratégia. E o que nós falamos na estratégia? Nós falamos de 3 linhas, nós falamos de maturidade, nós falamos de políticas, entre outros temas. No segundo passo, nas diretrizes, aqui está o processo de gerenciamento de riscos, a estrutura ideal de uma política, onde você pode encontrar modelos de políticas. Então, a cada passo que nós vamos galgando aqui como método BBF, onde você vai conhecer aqui todo o caminho que nós seguimos aqui no método BBF, a escalada, principais técnicas, mas focando na técnica do BBF, né, como que você pode melhorar o processo de identificação dos riscos, melhor preparar as diretrizes. Então, existem técnicas que facilitam no dia a dia. Na questão de processos, né, como você sai ali de uma visão de uma organização, visão sistêmica, e automaticamente você cai para um desenho ali de um fluxograma, onde o foco central é, além de mapear o processo, mas também identificar os controles para quê? Para avaliar se os controles funcionam ou não funcionam frente aos riscos. Né? No final do dia, quanto melhor você aprofunda no processo, identifica as fragilidades, os gaps no nível de processo, você identifica que ali naquele processo tem um risco inerente, tem dores, tem fatores, e nós temos que buscar se os controles existem e estão funcionando. Então, esse exercício, né, do quinto passo dos riscos, né, de como você define risco, se você ainda tem uma abrangência inúmera de disciplina de risco de saúde do trabalho, risco de crédito, risco de fraude, risco nos projetos, entre outras tantas disciplinas, isso pode ter o conceito que você recebeu que não está tão correto, onde no final do dia você tem que identificar as categorias, as subcategorias, entre outros temas. Mas fica tranquilo, fica tranquila, porque na imersão nós vamos focar nesse tema para você se aprofundar nos fatores, nos controles, nas práticas, né? Saber ali qual que é o principal objetivo da imersão no final do dia. Você olhar para a empresa, olhar para os departamentos, olhar para o processo, voltar ali no mapa da matriz de risco e ter uma noção ali de sumário, de plano de ação, como você pode resolver essa questão e como você vai comunicar e se portar. É a forma que você vai divulgar todo esse passo a passo. Então, eu reforço para vocês ali novamente, né? Essa etapa de como montar, como estruturar a sua matriz de risco é um exercício que nós vamos trabalhar juntos ali a todo momento. Leandro, e os bônus e os próximos passos? Aqui nos nossos movimentos sempre tem bônus e próximos passos, né? Aqui eu já adianto que como bônus principal aqui, eu vou entregar um dos meus livros digitais aqui sobre riscos e controles para você organizar o workshop na sua empresa, os treinamentos ali dentro da sua empresa. Além disso, também vou deixar 14 tarefas para você exercitar no pós-imersão, pós-mapa da matriz de risco, para você seguir esse caminho ali com questões bem direto ao ponto para você estruturar ali essa questão específica, né? Não deixe de acessar a nossa bio, mas também queria demonstrar para vocês aqui, porque no final do dia, quando nós falamos ali de mapa de matriz de risco, o que você imagina no final das contas, né? Como você pode estruturar
esse mapa de matriz de risco para dar os primeiros passos ali dentro de uma empresa, né? De uma empresa. E aí o que você tem que pensar sempre é o seguinte, Leandro, mas qual que é a estrutura mínima? Por onde eu começo? O que, que eu faço? Então, exatamente esse exercício que eu queria falar com vocês aqui, né? Porque quando você pensa no modelo de matriz de riscos, né, você vai ter aqui a área, o processo, o subprocesso, mais os fatores de riscos, quais os riscos, as categorias. Então, todos esses temas aqui, né? Qual que é a probabilidade, qual que é o impacto no final do dia que você tem que identificar os controles, os planos de ação. Para quê? A partir de critérios, né? A partir de critérios, você vai sair do seu risco inerente, né? Qual que é o nosso objetivo principal aqui, né? É sair, identificar os riscos do próprio negócio, que é o risco inerente, e chegar nos riscos residuais, esse movimento de sair do ponto A, que é o inerente, chegar no ponto B, nós vamos exercitar muito mais, é claro, o risco inerente aqui dentro da imersão, mas o movimento para você chegar no residual são passos naturais que você vai chegar ali com a avaliação do seu controle. O reforço que eu trago para vocês sempre aqui é que, quando você está pensando numa estrutura com critérios bem definidos, o grande intervalo é como que eu saio de uma estrutura de matriz de risco, a partir de critérios, eu chego aqui na avaliação do mapa da matriz de risco, para depois, no próximo passo, chegar ali num plano de ação para remediação ali com bons controles. Eu sei que para vocês parece ser impossível, só que se você não der o primeiro passo em construir a sua matriz de risco, o que acontece dentro das empresas, né? Naquele mapa mental que eu demonstrei para vocês aqui, Esther, nesse mapa mental, eu construo ele sempre pensando em como você, que nunca teve acesso aqui, dentro de uma matriz de risco, como que você pode se organizar. Né? O primeiro passo natural, antes de questionar, será que é para mim? Né? Na verdade, essa pergunta, né, essa questão, é para mim esse projeto, essa imersão? Eu digo para vocês de forma acertada que é para você sim, porque onde estão os riscos? Onde estão as dores? Onde estão as falhas, os problemas dentro da empresa? Está no compras, na contabilidade, no comercial, no jurídico, está na controladoria, está no compliance, está na auditoria interna, está no financeiro, está em todas as áreas dentro do organograma da empresa. Né? O simples fato de você, que é um especialista, que atua na área, não ter uma cultura de riscos, não conhecer sobre riscos, não ter tido contato com uma matriz de risco, você que é um gerente da área, simples fato de você, gerente da área, não ter o exercitado ainda, ou não ter feito a sua matriz de risco, e não saber quais são os controles que não estão funcionando frente aos riscos, esse risco ele pode se materializar. E o simples fato de você, gestor, você gerente da área, que você, segundo as boas práticas de mercado, né, os níveis de governança, o que diz? Quem que é o responsável pelo gerenciamento de riscos? Né? O próprio modelo das 3 linhas, ele diz o seguinte, quem vai no primeiro ataque, né, a primeira ação, é o gestor da área, é o gerente da área. E o que tem acontecido? Os gerentes das áreas nas empresas não têm a preocupação em gerir o seu risco, gerir o seu processo e gerir os controles internos, porque eles ficam imaginando que a área de controles internos de compliance, os auditores são responsáveis por essa função, por essa atividade, onde no final do dia, essa figura do primeiro ataque, a primeira ação, a primeira remediação são dos gestores. E cada vez mais a diretoria e a alta administração, até por uma questão de governança, tem se sensibilizado e tem tido uma atenção maior. E quando o problema se materializa lá no compras, no financeiro, na contabilidade, no comercial, no marketing, na sua área, aí vem-se a discussão, mas por que o gerente não identificou os riscos, os fatores, os controles, as ações? E aí, cadê os controles? Por que não se comportaram? Cadê o plano de ação? E aí o gestor não consegue apresentar a matriz de risco onde ele já tinha mapeado, né? E pelo simples fato de você não ter mapeado os seus riscos, não ter um mapeamento de processos, desde na fase inicial, né? Na etapa inicial, observem, né? Se você é um gestor de uma empresa, o simples fato de não ter tido movimento 4 aqui, né? Se você não mapeou os seus processos no item 4 aqui do mapa mental,
tá? No item 4 do mapa mental são os processos. O que nós temos aqui dentro, Leandro? Nós temos a divisão da questão aqui, né, da cadeia de valor, que é a visão da empresa, a hierarquia e o mapeamento dos processos com fluxograma. Se você não fez esse passo aqui, né, e aí a empresa ela tem uma diretriz, que é a política de riscos e controles. Quando a diretoria traça uma estratégia onde ela não se materializa, por quê? Porque aconteceu falhas, perdas, desvios, pagou em duplicidade, contratou de forma incorreta, o sistema não atende a empresa, é porque o seu processo, o seu sistema não está funcionando, a sua área não está funcionando. Quem vai ser o penalizado no final do dia com uma demissão ou com uma advertência? Vai ser você, gestor, você, especialista. Por isso que você é o responsável por gerir o seu processo, identificar risco e buscar os seus controles. E aí, quando você cai no passo 5, que é a questão da saber quais riscos que você tem, as categorias, se você avaliou, se você identificou os seus controles, se você tem no item 8 uma aplicação prática da sua matriz, onde você vai atualizando a sua matriz de risco, o que acontece? Você não vai saber comunicar esses riscos e como você pode divulgar esses riscos dentro da sua empresa. Aí o que acontece no final do dia? Você recebe uma advertência, uma demissão, você recebe uma cobrança pela sua diretoria ou pelo dono da sua própria empresa, né, pelo empresário, né, ele vai questionar, mas por que pagou errado? Por que contratou errado? Por que precificou errado? Por que nós perdemos o prazo de um processo jurídico? Por que nós não conseguimos tomar decisão? Por que nós não temos um planejamento na empresa? Por que nós não temos diretrizes, políticas? Por que nós não temos um sistema bem seguro, parametrizado? Por que nós tivemos vazamento de informação no final do dia? Todos esses porquês exatamente que eu coloquei para vocês aqui no início, né, as principais dúvidas, as principais dificuldades, essas dificuldades, elas só se materializam quando você não quer dar o próximo passo de quê? De ter conhecimento. O que eu estou chamando vocês aqui para esse movimento, para essa comunidade, para esse desafio, né, para essa imersão do mapa da matriz de risco, é que você deu o primeiro passo aqui. Passo para quê? Para prestar atenção, para se reciclar, para se atualizar, porque eu tenho feito isso há mais de 20 anos. Eu estou possibilitando aqui, né, para que vocês tenham acesso a essa informação, a esse passo bem simples, mas como o primeiro passo que vai te ajudar ao longo da sua jornada ali como gerente, como consultor e como auditor. E se você é um empresário, se você é um diretor, também venha participar desse movimento, porque você vai nos ajudar a disseminar essa cultura por onde você passar ali dentro da sua empresa. E o simples fato de não ter esse entendimento, observe, se você é um diretor de uma empresa e não tem entendimento, não tem uma diretriz, que são regras, né, o que pode e o que não pode, com o olhar de se antecipar aos riscos. Se você não tem uma estratégia, que é o quê? Treinar os seus profissionais, treinar os seus colaboradores com a questão da cultura, né? O que é a cultura? Você tem a missão, visão e valores da sua empresa e você não tem uma diretriz bem definida de riscos e controles e para garantir que problemas não vai afetar e impactar na cultura que você está criando dentro da sua empresa. Simplesmente pelo fato de você não ter um orçamento, um planejamento dentro ali da sua empresa, vai impactar o quê? Se você não tem um orçamento, foco a estratégia, o orçamento é da diretoria, o planejamento é da gerência. Se você não tem orçamento, o seu planejamento não vai se concretizar. Por quê? Porque a sua empresa não é madura, ela não tem maturidade em governança, riscos e conformidade e compliance. Então, diretoria, se vocês não tiverem muito bem definidas as suas políticas, o seu direcionamento, o seu orçamento, né, as diretrizes não vão estar formalizadas, você não vai ter uma metodologia, você não vai ter o desenho do processo, você não vai ter os riscos da sua empresa identificado. Então, por exemplo, risco estratégico, orçamento, continuidade de negócio, retenção de talentos, ética e conduta, né, análise da concorrência, né, reputação, imagem, são temas, são direcionamentos que partem da diretoria e são disseminados ali e geridos, né? Quem faz o processo de gerenciamento de riscos são os gerentes de cada área. Tire essa questão da sua cabeça de que gestão de riscos e controles internos, gestão de riscos é feito pela área de risco da empresa, controles internos é pela área de controles internos. Jamais,
né? Se vocês fizerem a leitura, né, pesquisem no Google aqui, modelo das 3 linhas de gerenciamento de riscos, vocês vão observar que, desde 2013 e atualizado em 2020, a alta administração, a diretoria, os órgãos de governança, conselhos consultivos estão reforçando a cada dia mais. Você, gestor, é o dono do gerenciamento, o responsável pelo gerenciamento de riscos. Então, se você continuar com essa mentalidade de que vai ser sempre a área de auditoria, controles internos, compliance e riscos que vai entregar para você a matriz de risco, o relatório de controles, o plano de ação, esqueça, isso não vai acontecer no final do dia dentro da sua empresa. Então, eu reforço o convite para que vocês venham participar aqui da imersão, o mapa da matriz de riscos, tá? Da imersão do mapa da matriz de risco. Eu tenho certeza que eu vou conseguir te ajudar a desmistificar uma série de temas ali, que para você no dia a dia vai trazer tranquilidade, você vai fazer um investimento, mas vai ter o retorno. Essa habilidade você vai poder oferecer nas empresas por onde você passar, né, um conhecimento que não se perde, tá? E essa oportunidade eu reforço. Aponte sua câmera aqui para o QR Code, né, você vai ter o acesso e poder participar ali no dia 22/8, às 18 horas, do mapa da matriz de risco, e eu vou dedicar 100%, 110% do meu lado. Eu só preciso que você esteja lá comigo, lá, participe, observe. Você vai receber um template da matriz de risco para você preencher na sua máquina. Você vai receber um template ali também de um plano de ação para você chegar na imersão e saber ali quais os passos que você tem que fazer e voltar e aplicar dentro da sua empresa, tá? Convite feito. Aguardo vocês ali, tá? Nessa imersão. Espero que vocês tenham gostado, né? Aqui, qual que é a nossa filosofia, qual que é a nossa lógica no final do dia, né? Qual que é a nossa intenção principal aqui? É disseminar a cultura do básico bem feito, mas em governança, riscos e compliance. Eu só tenho feito isso nos últimos 8 anos ali nas faculdades, universidades e nos treinamentos também em company, além de ter o ecossistema do básico bem feito ali, onde tem imersões, cursos e mentorias, que em algum momento eu espero que vocês participem e também traga o seu conhecimento e me ajude a transmitir e disseminar essa cultura ali para o mercado, tá? Então, só reforçando, quem pode participar? Todos os profissionais de empresa que necessitam se antecipar a um conhecimento de gestão de riscos, para que a empresa, né, para que a sua empresa tenha perenidade, para que a sua área não incorra ali em perdas, falhas, desvios, em que essas perdas, falhas, desvios são riscos materializados, são dores, são fatores, são problemas que vai afetar a continuidade do seu negócio, a continuidade da sua empresa, do seu departamento, do seu processo de compras, contabilidade, ali o jurídico, qualquer área na sua empresa. Então, se antecipe, faça esse investimento na sua empresa, nos seus profissionais, você que é empresário, mas se você não tem o patrocínio da empresa, analise, clica no link, cai para dentro, avalie essa possibilidade de você ter um conhecimento adicional ou aperfeiçoar o conhecimento. Tenho certeza que você vai sair daqui com uma visão totalmente diferente que você tinha, né? Muitos consultores e auditores imaginam que sabem de tudo, e tá tudo bem, né? Mas se você se encaixa nesse perfil, se dê a oportunidade de trocar essa figurinha e trazer as suas dúvidas aqui, porque talvez a sua dúvida, consultor, auditor, especialista, vai ajudar outros ali na imersão mapa também, tá bom? Reforço o convite, eu sou o professor Leandro Jesus, criador do método BBF, do básico bem feito em governança e risk compliance, tá? Te aguardo dentro dessa imersão, grande abraço, te espero lá, estou torcendo para vocês participarem dessa imersão aqui do mapa da matriz de risco, tá bom? Grande abraço, te espero lá, até mais.